Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Raine. Na aula de história de hoje, nós vamos estudar sobre as consequências da Revolução Russa. Nós vimos na aula anterior da semana 15 sobre os antecedentes da Revolução, que a Rússia vivia uma situação econômica e social muito complicada. A população vivia majoritariamente no campo. A Rússia era um país fundiário, um gigante em extensão territorial, mas com pés de barro, porque a população vivia em uma situação de penúria social no campo. Na cidade, apesar de ter iniciado a industrialização, como em cidades como São Petersburgo e Moscou, a situação do operariado da indústria também não era nada boa, tinham jornadas extenuantes de trabalho, e todas as tentativas de protestos e diálogos feitas pelos trabalhadores não foi atendida pelo czar. Ao contrário, o czar respondeu com violência. Ele não conseguiu ter sensibilidade para entender os problemas da população. Esses problemas eles foram se arrastando durante um longo período, mas a entrada da Rússia na Primeira Guerra se demonstrou como um gás para que as ideias socialistas fossem cada vez mais aceitas pela população e que culminasse na Revolução Russa em 1918. E o que foi esse governo provisório? Ele foi liderado por políticos moderados, tendo como seu principal líder o Alexander Kerensky, e ele buscou atenuar o descontentamento popular com a melhor abertura política, permitindo a volta dos exilados e a liberdade de imprensa e associação também, que antes, no período do czar, a liberdade de imprensa era totalmente proibida. Mas, contudo, apesar de todos esses avanços, ele contrariou o desejo do povo quando declarou que a Rússia continuaria na guerra. O líder bolchevique Vladimir Lenin se encontrava exilado desde 1905, quando o czar exilou vários oponentes políticos, e ele conseguiu retornar à Rússia através do governo provisório e também dos alemães, que conseguiram um trem para que ele chegasse na Rússia com a promessa de paz, de cessar a guerra entre a Rússia e a Alemanha. As ideias de Lenin foram muito bem aceitas pela população, que queria a derrubada do governo provisório e a saída da Rússia da guerra. E o lema "todo o poder aos sovietes" e "paz, terra e pão" teve muita receptividade da população mais pobre. Imagina, a população via uma situação social muito complicada e um líder político falava em distribuição de terras para os camponeses, de que o povo precisava de paz, de terra e de pão. Então, isso teve uma receptividade muito boa. O agravamento da situação social da guerra fez com que Lenin ganhasse cada vez mais adeptos. E com isso, no dia 24 de outubro de 1917, teve início a Revolução. Os bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky, conseguiram tomar vários pontos estratégicos de poder, como as estações de telégrafo, que era importante para a comunicação, e estradas e meios de produção, e conseguiram com isso, liderando no caso a Guarda Vermelha, conseguiram tomar o poder. O czar não estava na Rússia, o czar se encontrava na frente do exército durante a Primeira Guerra, ok? Então, a Guarda Vermelha, para lembrar vocês, foi a força militar composta de trabalhadores e soldados, e os sovietes eram os conselhos de deputados eleitos por operários, camponeses e soldados. Então, quando os bolcheviques tomam o poder, Lenin e Trotsky conseguem tomar o poder e querem que se foge do Palácio do Inverno, que é a sede do governo, Lenin começa a pôr em prática
as promessas que ele fez enquanto era ainda um revolucionário, agora como líder do governo russo. O primeiro ato importante do governo foi retirar a Rússia da Primeira Guerra. E em 1918, ele assinou com a Alemanha o Tratado de Brest-Litovsk. O tratado determinava a entrega de alguns territórios e também eram acordos de paz. Outras ações adotadas foi o confisco de terras da família real e da Igreja Ortodoxa e distribuir para os camponeses, a estatização da economia de setores estratégicos como a indústria, bancos e estradas de ferro, ou seja, esses passaram a ser dirigidos agora pelo governo russo, eram propriedade do Estado russo, não mais propriedade particular, e estabeleceu a liberdade de direitos entre homens e mulheres. Inclusive, a esposa de Lenin foi uma importante revolucionária e que ajudou na implantação dos modelos educacionais. As medidas tomadas por Lenin de distribuição de terras que anteriormente era da Igreja Ortodoxa e dos nobres para a população mais pobre, juntamente com outra medida, que foi a estatização de alguns setores estratégicos na Rússia, fizeram com que a Rússia mergulhasse em uma longa guerra civil de 4 anos. Nesse meio tempo também, o czar Nicolau e toda a sua família foram assassinados sem qualquer tipo de julgamento em julho de 1918. Até hoje não se sabe ao certo de quem veio a ordem para o assassinato do czar e de toda a sua família, mas o certo é que não ocorreu nenhum tipo de julgamento para o czar ou a sua família. Essa guerra teve dois lados, o Exército Branco e o Exército Vermelho. O Exército Vermelho eram os bolcheviques e o Exército Branco eram os membros da nobreza, os monarquistas, mais os liberais e os mencheviques. No final, o Exército Vermelho derrotou o Exército Branco e a Revolução conseguiu estar a salvo de acontecer, mas dentro dessa confusão, dessa guerra civil, é claro que a paralisação econômica seria inevitável. A economia estava um caos. Para restaurar a confiança novamente no governo, Lenin criou o NEP, que é a nova política econômica, que permitiu a entrada de capital estrangeiro e o funcionamento de empresas particulares. A criação desse plano econômico resultou no crescimento industrial e agrícola da Rússia. A outra medida também do NEP foi que ele permitiu que o excedente agrícola dos pequenos camponeses pudesse ser vendido. Anteriormente não podia. Isso fez com que houvesse que não faltasse o abastecimento dos produtos básicos e fez uma movimentação da economia, que a economia girasse. Como eu mencionei anteriormente, essa nova política econômica permitiu aos camponeses a venda do excedente, o que antes não era permitido. Isso fez com que houvesse uma movimentação do mercado interno. Também aconteceu a formação de pequenas e médias indústrias e permitiu que os capitais estrangeiros entrassem no país sob a forma de tanto de empréstimo como de investimentos. Alguns setores da indústria básica considerados estratégicos, como o aço, ferro, máquinas pesadas, entre outros, com transporte, sistema bancário, comunicação, continuou sob o domínio do Estado comunista. E apesar dessa flexibilidade econômica, ela não correspondeu a uma abertura política, certo? Implantou-se uma verdadeira ditadura do Partido Comunista e o partido tomava as decisões sem consultar a sociedade, sem liberdade de imprensa, sem liberdade de comunicação, e os sindicatos e os sovietes perderam totalmente sua autonomia e foram obrigados a obedecer às ordens do partido.
Uma das consequências da Revolução, né, que ela finalmente se concretizou em 1922, quando foi derrotado o Exército Branco, né, o Exército Vermelho ganhou e estabeleceu-se a Repúblicas Socialistas Soviéticas, sob a liderança do líder da Revolução, Lenin. Mas com a morte de Lenin em 1924, iniciou-se uma luta pelo poder entre Trotsky, que foi um dos líderes das tropas militares durante a Revolução, e Stalin, que era o líder supremo do partido político comunista. Stalin tinha muita simpatia da sociedade e falava que a revolução deveria ser solidamente estabelecida na Rússia para depois ser espalhada pelo mundo. Trotsky não tinha simpatia da sociedade e pensava que a revolução deveria ser espalhar por todos os países do globo. Trotsky acabou sendo derrotado e foi expulso do país em 1940 e posteriormente, quando estava exilado no México, foi assassinado por um mandante, né, a serviço de Stalin. Com seu principal líder político e rival eliminado, Stalin estabeleceu uma ditadura que foi uma das mais violentas e sangrentas da história. Ao mesmo tempo que isso acontecia, né, a Rússia passou por um crescimento econômico vertiginoso, apesar de estar vivendo uma ditadura. Vamos falar um pouquinho sobre a ditadura de Stalin. A ditadura ela foi de 1929 até sua morte em 1953. Inclusive, o material de vocês está errado a datação. É 1953, que foi a data que Stalin morreu. Na ditadura stalinista, tivemos a concretização, né, que já tinha começado no Lenin, um partido único que não permitia qualquer outra voz política, qualquer suspeita de oposição. O acusado era mandado para o campo de trabalhos forçados na Sibéria. Como a Rússia tem uma grande extensão territorial, você tem vários povos que habitam naquele mesmo território, que falam línguas diferentes, com costumes diferentes. Na ditadura stalinista, esse direito étnico, à sua nacionalidade, foi suprimido e todos os habitantes foram obrigados a falarem russo. A burocratização do Estado, no qual os funcionários stalinistas ganharam grande poder político, se tornando uma poderosa elite. Proibição da liberdade de imprensa, de cientistas, intelectuais, artistas, que foram expulsos da Rússia, tiveram que se exilar ou foram perseguidos ou mortos. E os julgamentos, juntos disso, né, interligado intimamente à proibição da liberdade de imprensa e de pensamento, os julgamentos forjados, onde os adversários do regime, né, eram obrigados a confessar sob tortura que eram traidores da pátria e logo depois eram condenados à morte. Então, turma, essas foram as consequências da Revolução Russa, algumas diretamente ligadas ao país, mas nos desdobramentos da história. Sobretudo durante o século XX, nós vamos ver muito mais sobre a Revolução. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Tenham um ótimo dia e até a próxima.